Hector, podemos começar? Certinho? Então, bom dia a todos. Gostaria de começar pontualmente para que a gente tenha mais tempo de conversa também, né, depois das mesas. Então, antes de apresentar os professores, queria fazer alguns agradecimentos, né, para que esse congresso fosse possível. Eu precisei de muita ajuda, né? Só nas mesas nós vamos ser 43 pessoas, né? Isso é muito, pelo menos para mim é muito. É muita gente, muitos pesquisadores, muitos amigos, professores. É o resultado, né, de muita pesquisa, né, anterior, que a gente fez nos grupos de estudo, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, né? Então, é o resultado de um trabalho grande que eu acho que o Congresso dá uma dimensão do tamanho desse trabalho. Então, os agradecimentos, primeiro, à comissão organizadora, as várias comissões, na verdade, eu não vou conseguir nomear, porque é basicamente os 40 que estão aqui, né? Então, muito obrigado, né, aos pesquisadores, pesquisadoras que me ajudaram. A Fundep, né, que está gerenciando os recursos desse congresso. A CAPES, que anteontem mandou a boa notícia para a gente que o congresso foi pleiteado, foi contemplado com o recurso para a publicação do livro, né, que vai sair daqui, né? O Conselho Regional de Psicologia, o nosso conselho, Região 4, o NAPQ, pela bolsa de uma das pesquisadoras, a FAPEMIG também, e o CNPq, claro, que sempre apoia os eventos aqui no departamento, o próprio departamento de psicologia, né, que também apoia esse evento. Então, sem esse tanto de ajuda, né, esse tanto de rede afetiva, antes de tudo, mas também institucional, o Conselho Federal de Psicologia também, né, que também auxilia, com a passagem, o professor Fernando, por exemplo, professora Camila. Então, assim, sem essa rede de afetos e essa rede institucional, é impossível realizar um evento desse tamanho, né? Estou muito feliz de ressuscitar o ComPDL. Então, vou contar rapidinho essa história, antes de apresentar os professores, porque eu acho importante localizar eles num contexto. O primeiro ComPDL aconteceu na Faculdade de Direito Milton Campos, uma faculdade que eu dava aula, e a ideia desse congresso nasce a partir de um desejo meu de dialogar essas três disciplinas, né? Meu doutorado em literatura, na época eu dava aula numa faculdade de Direito, e sou psicólogo, né? Então, eu queria dialogar essas três áreas, e há um grupo de pesquisa já bem antigo na Federal do Paraná, de Curitiba, que articula psicanálise, direito e literatura também. O professor Jacinto Coutinho, queria mencionar o professor aqui, também da área penal, né, um penalista importante. Queria, né, mencionar o professor Coutinho como um dos idealizadores dessa ideia transdisciplinar, né, dessas três disciplinas. Então, me inspiro muito no trabalho do professor Jacinto, e desde então eu tento fazer esse congresso acontecer aqui também, né? No primeiro o professor Jacinto estava presente, então, mas aí passei na Federal, né, entrei no colegiado, né, não consegui me organizar para ressuscitar a tempo, mas agora parece que a gente coloca tudo no eixo, e então a ideia é que o ComPDL aconteça todo ano, né, um evento anual, e sempre em setembro, né? Então, já estou convidando a todos para o 5º ComPDL, né, no ano que vem, em setembro, cujo tema vai ser Psicanálise e Feminismo, um romance que o Alberto Timo está estudando no doutorado dele, vai ser o mote né, enfim, das discussões que a gente vai ter no ano que vem. Então, o romance do Walter Ugumãe. Então, esse vai ser o tema. É um devaneio que quero compartilhar com vocês, vamos ver se vai dar certo. No 6º ComPDL, em 2017, olha só, fazendo plano para 2017, a gente vai fazer um ComPDL em homenagem ao
Herman Melville, né, o autor de 3 grandes textos, e aí a gente vai ficar brincando com esses 3 textos, Moby Dick, Bartleby e Billy Budd. Tá? Então, 2017, Herman Melville, mas antes, Walter Ugumãe, em 2016, o Alberto que vai coordenar as tarefas e tal. Tá? Enfim, então são esses os meus agradecimentos, a história, o contexto desse congresso, né? Queria agradecer especialmente, né, os estrangeiros, por assim dizer, né? Essa peça, o Ion fala muito dos estrangeiros, né? E da importância, né, do estrangeiro. O Laplanche insiste muito também nesse reconhecimento, não só no reconhecimento, mas também no respeito que nós devemos ao estrangeiro. Então, eu queria mencionar 3 professores que são os nossos estrangeiros aqui, muito queridos, que são muito bem-vindos. Professora Camila, que vai apresentar trabalho junto da minha mesa, né, amanhã à tarde, às 17h30, e os nossos 2 estrangeiros que iniciam os trabalhos, professor Fernando Serra Bezerra de Andrade, que é professor da Universidade Federal da Paraíba e sócio também da Sociedade Psicanalítica da Paraíba. A professora Daniela de Freitas Marques, que é professora de Direito Penal e Processo Penal da UFMG, né? Ela é da nossa casa, mas ela é estrangeira ao departamento. Também, então, queria agradecer a presença de ambos. E, então, primeiro, professora, você me permite a palavra para o mais estrangeiro? Né? Então, primeiro, o professor Fernando inicia com o texto de pais, ou de pai para filho, de filho para pai, traduções fantasmáticas da sedução originária no enigma das origens em Ion. Então, muito obrigado, bom congresso a todos. Estou à disposição. Geralmente, quem está com um crachazinho faz parte da organização. Fiquem à vontade para procurar qualquer dúvida, sugestão, crítica. Tá? Meu e-mail também, fiquem à vontade. Tá? Então, muito obrigado, bom trabalho. Professor, por favor. Bom dia. Bom dia, vocês me escutam? Ótimo, que bom. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer pelo convite que me foi feito pela comissão organizadora, particularmente pelo professor Fábio Belo, e cumprimentar a todo mundo, a todos que estão aqui, a pessoas que pesquisam no campo interdisciplinar de psicanálise, direito e literatura, pessoas que se interessam por esses 3 temas e por esses 3 universos. Dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, do prazer que foi poder estudar, poder ler um pouco, para estar com vocês e compartilhar essa reflexão. E eu vou, na tentativa de favorecer o acompanhamento da leitura do meu texto, eu vou apresentar para vocês alguns tópicos. Como o próprio título já diz, eu tomo o Ion e examino a peça de Eurípides à luz do conceito de fantasia, fazendo uma correlação com o conceito de mito, que são considerados, num primeiro momento, mito, fantasia e psicanálise, para depois, numa rápida passagem, fazer uma reflexão sobre a revisão e o reaver os pais da infância durante a adolescência, o período em que nós diríamos que Ion estaria. Hoje, nós diríamos que ele seria um adolescente em fins de adolescência que está às voltas com a tarefa das origens, né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu. E esse momento é o momento em que um mito, no caso nosso, contemporâneo, muito forte aparece, que é o mito da autonomia. Nós sermos autônomos é um atestado de crescimento. A partir daí, eu faço o exame das fantasias de Creus e Schutt, à luz da teoria da sedução generalizada de Laplanche, e o contraste com as fantasias do próprio Ion. Nesse sentido, o que Ion provoca nos pais e o que os pais dele, os que se tornarão pais dele ao final da peça, provocam em Ion.
E, no final, eu trato da relação entre mito, fantasia e cultura, pensando essa relação em termos de provocação, né? Que desdobramentos para a cultura esses três elementos permitem. Fantasia, mito e sedução permitem elocubrar. Então, eu faço na epígrafe do trabalho a citação desse trecho, desse diálogo entre Creusa e Ion. Ela pergunta ao rapaz: não lançaste mãos à tarefa de investigar e descobrir a tua origem? E ele responde: é que eu não tenho indício algum, senhora. E ela complementa: desgraçada é a mãe que te deu a luz, seja ela quem for. Então, nem Ion nem Creusa sabem exatamente quem são, mas é a partir desse encontro, que eu digo que é um reencontro, eles vão se descobrindo e vão se marcando um ao outro. Então, eu passo a leitura do texto, justamente nesse tópico que eu intitulo Ion, um mito sobre as origens. Ion já demonstrou sua força ao atrair múltiplos olhares de especialistas cujas considerações, que auxiliam razoavelmente a compreendê-lo em maior profundidade, tratam do texto com muito domínio. Assim, por exemplo, da perspectiva a um só tempo historiográfica, sociológica e literária, Silva e Leão, que são dois pesquisadores da Universidade de Coimbra, sustentaram, respectivamente, ser o texto dramatúrgico uma fina representação cuja ambiência conduz o leitor e espectador a imergir na tensão entre o apolíneo e o dionisíaco, ou ainda ao problema da cidadania legítima para grupos distintos, autóctones e migrantes. Além deles, Ribeiro, Marx e Camarani, esses brasileiros, também leram naquela peça teatral a crítica euripidiana ao mito das origens autóctones, que servia aos atenienses como ideologia para consagrarem-se os legítimos cidadãos naquela terra, confirmados em sua identidade civil e política, e para fazer ver a tensão entre matriarcado e patriarcado, modelos sociais que se sucederam na história dos gregos antigos, cujos fundamentos revestiram-se desse mito originário, segundo o qual o povo de Atenas descenderia diretamente de Erictônio, filho casual da terra fecundada pelo esperma de Hefestos, ou Vulcano, que ejaculara sobre a coxa de Palas. Esta, que recusara as iniciativas de seu meio-irmão, limpou-se e fez cair na terra o sêmen gerador daqueles que se pretendiam legítimos donos do território ateniense. Pelo mito, portanto, os atenienses são descendentes de um herói que, sem pai ou mãe humanos, à semelhança de um Adão, nasce diretamente de intervenções divinas. Origem esta que atesta, ou atestaria, a superioridade do personagem e, claro, da sua filiação. Portanto, pela via do mito originário, frequentemente se examina o Ion, até por conter essa narrativa uma ambivalência que, a um só tempo, critica com ironia essa ideologia, hoje identificável como eugenia, mas a recompõe e renova sob os auspícios dos deuses que introduzem e encerram a ação, reposicionando tudo no terreno das inquestionáveis providência e justiça olímpicas. Do ponto de vista psicanalítico, pode-se dizer que o Ion se parece com uma formação de compromisso, em que o conteúdo recalcado pelo mito retorna à narrativa, mas sob o disfarce do que é permitido pelos deuses. Nesse trabalho, acompanhando o mote do Congresso, também revisita esse mito com a teoria psicanalítica, para interpretar alguns dos elementos da peça grega, aqueles relativos à parentalidade e à filiação, à luz do tema da fantasia sobre as origens, tomada como tradução para o problema da sedução generalizada, categoria que Jean Laplanche desenvolveu ao longo de sua obra. Nesse sentido, afirmo que o Ion é uma narrativa construída
a simetria de uma explicação tensa, incompleta, mas suficiente para organizar psiquicamente um problema sexual, tanto na acepção objetal, das relações objetais, quanto na acepção narcísica desse termo, identitária, envolvendo, então, a identidade num momento importante de retomada da sexualidade infantil, a adolescência. Faço, então, para demonstrar esse argumento, um trânsito a partir da crítica laplanchiana à apropriação que Freud fez dos mitos, interpretando-os como fantasias que organizam o enigma das origens, instaurado na situação antropológica fundamental, reativada na adolescência, quando um dos mitos mais importantes vem a ser o da autonomia. Em seguida, aplicarei tal pressuposto ao discurso euripidiano sobre a parentalidade e a filiação, e, ao final, sugiro desdobramentos para o campo cultural, como eu já afirmei. Então, mito, fantasia e psicanálise. Freud, desde o início, desde cedo, demarcou seu interesse pelo mito grego. Tanto na correspondência a Fliess quanto na Traumdeutung, afirmava claramente que via uma relação entre mitos e fantasias sexuais. A menção ao Édipo Rei exprime para ele uma coextensão entre fenômenos psíquicos e culturais de, cito o próprio Freud, validade igualmente universal. Assim como os sonhos típicos, a dramaturgia repetidamente representa temas em torno da tensão entre o desejo de natureza sexual e a respectiva culpa, em função dos limites socialmente estabelecidos. Eu cito novamente Freud na interpretação do sonho. Há a indicação inconfundível no texto da própria tragédia de Sófocles de que a lenda de Édipo brotou de alguma maneira, aliás, de algum material onírico primitivo que tinha como conteúdo a aflitiva perturbação da relação de uma criança com seus pais, em virtude dos primeiros sobressaltos da sexualidade. Os conteúdos sexuais presentes não só no sonho, mas em toda a realidade psíquica, são também o cerne da fantasia e do mito, que Freud entende ser uma fantasia, ser uma construção ao modo de uma fantasia coletiva. Mito e fantasia originária, para o pai da psicanálise, tratam do mesmo conteúdo, a sexualidade infantil. Ora, como afirma Laplanche acerca da queda da primeira teoria explicativa das origens dessa sexualidade, Freud apoiará a sua tese sobre a universalidade desses conteúdos sexuais já não mais necessariamente na história de eventos mnemicamente reconstruídos, mas no pressuposto das fantasias originárias, esses roteiros inconscientes comuns aos membros da espécie e capazes de realizar desejo sexual, cuja força no psiquismo assemelha-se à memória, sem necessariamente nunca terem ocorrido, do ponto de vista individual, já que, Freud, eu cito novamente, as fantasias possuem realidade psíquica, e ele destaca psíquica, em contraste com a realidade material, e ele destaca material. E são, nas palavras do próprio Freud, a realidade decisiva. Freud ainda, eu cito, a única impressão que nos fica é esses eventos da infância serem, de certo modo, exigidos como uma necessidade. Se ocorreram na realidade, não há o que acrescentar. Mas, se não encontram apoio na realidade, são agregados a partir de determinados indícios e suplementados pela fantasia. O resultado é o mesmo. Acredito que essas fantasias primitivas, como prefiro denominá-las, e, sem dúvida, também algumas outras, constituem um acervo filogenético. Assim, como denunciam Laplanche e Pontalis, a fantasia originária ganha estatuto a um só tempo de conteúdo e forma universais com o que se apresenta a sexualidade infantil, em torno das questões sobre os enigmas das origens. Mas, já também, sobre o problema da origem e da extensão das fantasias inconscientes. Eu cito um trecho do ensaio dos autores. Nesta noção de fantasia originária, vem se juntar a exigência de encontrar aquilo a que poderíamos chamar a rocha do acontecimento. E, se este refratado e como que desmultiplicado apagar-se na história do indivíduo, recuaremos mais até a história da espécie.
Então, poderíamos chamar o que poderíamos chamar a rocha do acontecimento e o desejo de fundamentar a própria estrutura da fantasia em algo diferente do acontecimento. Tal preocupação pode mesmo levar Freud ao ponto de afirmar a predominância da estrutura pré-subjetiva sobre a experiência individual. O problema reside na tautologia do sistema teórico freudiano após 1897, que identifica causas originadoras da sexualidade com a própria sexualidade, em seus conteúdos, que tende a ser explicada essa sexualidade como inata, brotando do corpo. Do mesmo modo, a fantasia, como sonho, sendo originária, emana desde o princípio do corpo, ou da própria filogenia, uma dimensão biológica da espécie, dispensando-se a memória da realidade material. A exegese de Laplanche-Pontaly insiste, assim, que, sem o evento externo, Freud buscará a eficácia de realidade na fantasia, como suporte psíquico dos impulsos sexuais, cuja fonte primária é, desde 1905, o corpo da criança. As fantasias originárias de narrativa infantil equivalente ao mito tornam-se elas próprias o mito freudiano, necessário à sustentação do seu realismo psíquico, cuja persistência na metapsicologia inaugurada por Freud deveu-se, sobretudo, ao fato de estarem as fantasias relacionadas a uma dimensão histórica inalienável do processo de formação psíquica. Elas podem dar conta das origens sexuais, sem deixarem de incorrer na redundância de tornarem-se por si mesmas explicação para tais começos. À semelhança dos mitos, eu cito Laplanche-Pontaly de novo, as fantasias originárias, aqui eu cito já do vocabulário, as fantasias originárias pretendem proporcionar uma representação e uma solução ao que, para a criança, oferece-se como importantes enigmas. Elas dramatizam como momentos de emergência, como origem de uma história, o que se apresenta ao sujeito como uma realidade de natureza tal que exige uma explicação, uma teoria. Com efeito, a partir da generalização do modelo da sedução, Laplanche alcança um paradigma que repõe a metapsicologia freudiana em seus trilhos mais produtivos, a situação antropológica fundamental, e, nela, a sedução generalizada. Aplicam-se ambas, como queria Freud, em relação às fantasias originárias e ao corpo da criança, como ponto de partida universal para a explicação das origens da sexualidade. Laplanche pretende que a sexualidade infantil, perversa e polimorfa, essencialmente o conteúdo do inconsciente que interessa à psicanálise, constitua-se em reação ao encontro de adultos com inconsciente e crianças sem inconsciente, a princípio, que são destinatárias de mensagens pré-conscientes sexuais de caráter já infantil, visto que os adultos têm inconscientes. Seja pelo conteúdo, não necessária, exclusiva ou prioritariamente relativo ao erotismo adulto, seja pela incapacidade do infante em decodificá-lo, dado que a criança não tem inconsciente no começo, ou pela própria natureza do código, ora mais, ora menos acessível, a criança vê-se imersa numa dimensão de intersubjetividade que a excita e impele a buscar explicações, a traduzir, portanto, sempre a seu modo, a mensagem sexual adulta. O ser humano insere-se desde sua mais tenra infância numa cadeia de eventos que, associados pela fantasia, criam redes de significações de caráter sexual, fantasia essa necessária também, e redes, inclusive, de significações necessárias também ao processo de humanização, já que não há humano sem inconsciente, afinal de contas. As 4 fantasias originárias indicadas por Freud, castração, retorno ao útero materno, sedução pedofílica e violência na cena primitiva, podem perfeitamente ser entendidas como expressões variadas dessa relação entre alguns enigmas infantis e os modelos culturalmente transmitidos pelas narrativas. As traduções
particularmente as fantasmáticas, têm essa função de responder aos problemas da sedução generalizada. Todos eles às voltas com o reagir à sexualidade. E, não raro, embora não compulsoriamente, culminam em teorias sexuais infantis. Como se vê, já não se trata de uma transmissão endógena, filogenética ou corporal, com que se explicam os começos do inconsciente no ser humano, mas de um resultado sempre deficitário da tentativa de tradução dos problemas gerados pela emissão de mensagens enigmáticas por um adulto dotado de sexualidade infantil, perversa, polimorfa e recalcada, e dirigidas a uma criança que, no princípio, não tendo inconsciente, é invadida, seduzida pelo desejo daquele adulto. Eu cito Laplanche agora. Essas mensagens enigmáticas suscitam um trabalho de domínio e de simbolização difícil, para não dizer impossível, que necessariamente deixa para trás restos inconscientes. O ser humano é e não para de ser um ser autotradutivo e autoteorizante. O recalcamento originário é apenas o momento primeiro e fundante de todo um processo que dura a vida toda. Eu cito esse trecho dos Novos Fundamentos. Nesse sentido, a posição de Laplanche é clara. Sublinhemos mais uma vez que não vamos do real ao mais mítico, pois convém recusar a qualificação de mítico ou de tempo mítico, por meio da qual pretende-se desfazer-se o originário, diz ele ainda nos Novos Fundamentos. Logo, na perspectiva laplanchiana, mito e fantasia podem até, como quer Freud, ser comparados como produtos que guardam alguma relação. Porém, essa relação não será fundada na origem de uma sexualidade inata, e sim na função que ambos, mito e fantasia, podem assumir em torno da tarefa tradutiva. Enquanto a fantasia é cumprimento dessa tarefa, o mito oferece-se como código favorecedor da tradução, consequente à instauração do enigma sexual. Eu cito Laplanche, castração e Édipo como códigos narrativos. O complexo de Édipo foi e continua um mito, desde sua versão sofocliana até suas versões freudianas e pós-freudianas. Ele ajuda a criança a narrar, ao preço de sua própria culpabilidade, as mensagens sexuais, com frequência bem mais cruas, que lhe são enviadas pelo pai ou mãe, pelo adulto. Dessas mensagens, ela propõe uma versão bem mais edulcorada, sexualmente falando. Esses romances, esses roteiros variáveis, de acordo com os indivíduos, são, portanto, da ordem de esquemas narrativos culturalmente transmitidos, e não, como queria a teoria clássica, fantasias filogenéticas pretensamente originárias. No caso do íon, pode-se enxergar claramente, distintos e articulados, de um lado, as fantasias do protagonista, ser filho de Apolo, e a do casal parental, no caso de Creusa, ser estuprada e filicida, e, no caso de Chuto, ser estéril. De outro, os mitos que a peça invoca, a autoctonia ateniense que dispensa a parentalidade humana e a intervenção divina. Apolo o tempo inteiro, por trás das cortinas, Hermes no primeiro momento e Palas que encerra a trama. Dois conteúdos prestam-se à análise das traduções por Enigma das Origens. Aquele da filiação do herói e seu complemento, aquele sobre a parentalidade, tanto a biológica de Creusa quanto a adotiva de Chuto. Como eu vou passar a examinar agora, a manifestação dessas fantasias, pelas quais esses personagens explicam suas situações no drama a partir do violento e sedutor intercâmbio com os deuses, que são representantes do mito e que aparecem como agentes portadores de verdade, é a expressão dessa tradução dos enigmas sexuais próprios à sedução generalizada. Filiação e parentalidade, à luz dessa teoria, complementarmente apontam para duas classes de personagens que, como para qualquer ser humano, estão envolvidas no processo de constituição identitária. Tornar-se humano significa, pois, ser seduzido, e aí inscrever-se numa filiação, e, ao mesmo tempo, seduzir, inscrever-se numa parentalidade. Posições essas que se substituem uma à outra e se renovam durante a adolescência.
Como vocês veem, a parentalidade não é atributo exclusivo dos pais biológicos. Todos os adultos, por exemplo, que amam uma criança numa situação familiar, por exemplo, assumem essa função parental. Então, reaver os pais da infância, essa tarefa nas origens da adolescência. A adolescência é um período que implica nessa importante revisão da personalidade e dos papéis sociais, requerendo novas relações e deslocando o centro de interesse da família para a relação entre iguais, dos pais para os iguais. A despeito de ser uma categoria contemporânea, a adolescência promove esse tipo de processo que requer muita elaboração psíquica. Do ponto de vista psicanalítico, desde Freud, ela é também situada como desembocar de um significativo processo constituidor da sexualidade infantil, tempo em que a sexualidade genital e o erotismo consciente são atravessados com maior ou menor tensão pelas forças oriundas da sexualidade infantil. Laplanche retoma essa ideia fundadora no texto sobre pulsão e instinto, no quadro da sua teoria da sedução, de modo que a adolescência vem a ser um tempo quando, e eu cito Laplanche, temos a confluência de dois rios, cujas águas são fortemente heterogêneas, pelo que ninguém garante que serão misturadas harmoniosamente. De um lado, a pulsão e a fantasia infantil, de outro, o instinto pubertário. Tal distinção de forças, a da sedução e a da maturação, cujas naturezas não necessariamente complementares podem, inclusive, contrapor-se, tal distinção remete às lacunas, quiçá aos abismos existentes no processo de constituição da identidade durante a adolescência, explicadas mais facilmente por essa diferença capaz de gerar descompassos. Há frequentemente conflito entre uma sexualidade, a infantil, que chega cedo demais em relação à maturidade biológica, e a outra, a genital, que se apronta na adolescência. Conflito esse que está em relação direta com a constituição do psiquismo humano e, no final das contas, que, diante do retardo da sexualidade genital, provoca conflitos. Marta Rezende Cardoso, chama a atenção para a puberdade como ocasião de reabertura do trauma originário, dado que, na adolescência, com suas transformações pubertárias, em primeiro lugar, há uma espécie de potencialização de todos os excessos anteriores que pareciam ter sido ultrapassados e elaborados. O corpo, então, torna-se arena de tensões que obrigam a abandonar a infância simultaneamente à revivescência das condições geradoras da situação antropológica fundamental, pois os pais e mães veem-se mobilizados pelo próprio envelhecimento, denunciado pelas mudanças de seu ou sua adolescente. Por isso mesmo, nesse processo, cabe lembrar, como fazem Belo e Reigado, não só a criança é seduzida pelo adulto, mas na acepção laplanchiana da sedução, o contrário também se dá. O adulto que seduz tem em si o registro que o fez criança seduzida em suas origens. Particularmente, isso ocorre também na adolescência, quando se promove uma série de excitações que reativam as condições geradoras daquela situação de sedução. De modo que os adultos são excitados e se defrontam com a reabertura de seus próprios enigmas. O corpo do adolescente, eu cito agora Belo e Reigado, é agora um corpo desejável, do ponto de vista sexual. O adolescente é alvo de uma nova onda de libidinização por parte do adulto, donde a tarefa do adolescente é, parafraseando Freud, as palavras são de Belo e Reigado, fazer advir simbolizações ali onde era tomado pelo sexual. É tempo, então, de reativação do complexo de Édipo numa via de mão dupla. O adolescente e seus pais são perturbados com o retorno, muitas vezes violento, de fantasias recalcadas e a reativação dos mecanismos colocados em jogo em sua própria adolescência. Pode-se mesmo pensar com Laplanche num tempo de recriação do inconsciente. Nesse sentido, as elaborações adolescentes, nem sempre tranquilas, concorrem para atender à necessidade de produzir novas articulações,
convergências entre os conteúdos pulsional e maturativo, essas águas na metáfora laplanchiana, o que ocorre por meio de narrativas explicativas e autoexplicativas, contendo ao menos uma resposta de extensão e eficácia variadas aos problemas gerados pela sedução originária, que se refaz. Tais esquemas, então, como já se disse, auxiliam a tradução, ainda que se confundam em níveis menos inconscientes com o próprio conteúdo a ser traduzido. Então, mesmo que não se aceite as fantasias originárias, seus conteúdos estão sempre às voltas com o desacordo entre a já estabelecida sexualidade infantil e a sexualidade genital, que vem à consciência nesse momento. Instala-se, então, o paradoxo segundo o qual tornar-se sujeito faz do indivíduo, gradualmente, objeto de desejos parentais de novo e senhor de si mesmo, de um eu que, renovado segundo os esquemas criados para a juventude, em especial as representações de vitalidade, beleza, alegria e liberdade, passa a investir-se, esse adolescente, também sexualmente, sob a forma aí de narcisismo. Talvez seja esse movimento o mais importante processo de reorganização psíquica, que, portanto, se vale de um mito recorrente, o da autonomia. Tornar-se autônomo em relação aos pais, fazendo-se pouco a pouco adulto como eles, é presumir-se, por exemplo, capaz de controlar a própria vida. E, assim, responsabilizar-se, inclusive pelos pais que envelhecem, postos no lugar da passividade, pelo envelhecimento e pela dependência, que eram típicos do início da vida na infância. E, igualmente, não só cuidar dos pais, mas matá-los, como objetos de exclusivo investimento libidinal ou de imagos perfeitas para a identificação. Vamos, então, às fantasias. De pai para filho. As fantasias do casal Creusa e Chuto, personagens adultos principais do Ion, defrontados com um jovem servo do Deus, a cujo templo são levados, giram em torno do par fecundidade e infertilidade. Elas podem perfeitamente ser tomadas como traduções com que homem e mulher tentam lidar com o problema das próprias origens e diferenças sexuais, evocadas pela relação de desigualdade política com que Chuto é tratado por não ser ateniense. E eu cito: o povo da gloriosa e autóctone Atenas é uma raça livre de sangue estrangeiro. Isso quem fala é o próprio Chuto, lastimando a própria condição. E pela violência sexual que caracteriza a posição feminina, lastimada por Creusa. Eu cito: pois a condição feminina é difícil relativamente à dos homens, e na medida em que as mulheres boas se encontram misturadas com as más, somos odiadas. É por isso que já nascemos desgraçadas. É também significativo ressaltar ter sido esse mesmo casal atraído, seduzido pelo frescor e pela pureza do jovem. Eurípides expressa isso pondo na boca de Creusa o louvor a Ion. Mas tu, quem és? Como é feliz a tua mãe? E, na boca de Chuto, a alegria por tornar-se pai do protagonista durante o segundo episódio, quando se apresenta a cena mais assumidamente cômica da peça, aquela em que Ion suspeita de um assédio sexual por parte de Chuto. Alegra-te, meu rapaz, pois é assim que me convém começar por te dirigir a palavra. Deixa-me beijar-te a mão e pôr os braços à volta do teu corpo. De fato, a recusa de Ion à aproximação de Chuto lembra não só o divertido de uma farsa, mas remete claramente à tensão homossexual que, tantas vezes latente, caracteriza, durante a adolescência, a relação entre pais e filhos do mesmo sexo. Relação, por seu turno, sugestiva de mútuas identificações, não só do filho para com o pai, ou da filha para com a mãe, mas também do adulto para com o adolescente. Ion torna-se, assim, objeto que, à guisa dos objetos fontes internos, inconscientes, desperta desejos, fantasias e afetos intensos nesses dois adultos, que se tornarão seus pai e mãe. É muito interessante perceber como a parentalidade é apresentada num segundo tempo, no só depois do encontro perturbador com o jovem, não mais com a criança.
com o bebê. Ele, inconsciente de sua filiação, corresponde ao desejo de Creusa e Schutt em fazerem-se pais. Nessa direção, assim como as fantasias, a parentalidade revela-se uma construção, movida igualmente por desejos e alimentada por fantasias de um casal que um dia foi jovem e buscou, pelos parâmetros sociais, integrar-se para ganhar, eles próprios, autonomia. Schutt lutou na guerra para merecer tornar-se meteco. Creusa ocultou sua gravidez solitária para não perder seu lugar junto ao Palácio Real. Ora, a elegância com que Eurípides constrói a peça faz com que, a despeito de seus esforços, o casal real esteja em desvantagem. Os dois vão a Delfos em função de fantasiarem-se, em função de sua fantasia, em função de fantasiarem que sua aliança foi interditada pelos deuses, o que os condenaria a uma permanente desonra social, fim da sua linhagem sem transmissão. Do que não desconfiam é que esse arranjo fantasmático será perturbado pela situação de defrontamento com um adolescente que lhes desperta a solução para seus enigmas. O servo de Apolo tornar-se-á seu filho, como se desde o início o Deus tivesse estuprado Creusa, preparando um final feliz. O mito, então, parece reafirmar: é impossível uma origem sexual sem violência, e não apenas Íon é concebido à força, mas sua interlocução com seus pais repõe-nos na condição passiva própria criança. Creusa lembra do que não gostaria de ter feito, no caso, tentado matar o filho, sentindo-se extremamente culpada, ao tempo em que Schutt revive a própria adoção marginal pelos atenienses. Ao adotar Íon também, que se sente desconfortável por não se reconhecer, até então, autóctone. Se a angústia que carregam a Delfos perturba para sempre a ordem infantil, genitalmente assexuada, com que o início da peça se descreve, Creusa e Schutt também são abalados diante de Íon. A angústia parental evoca, no ambiente apolíneo, a reaparição das características da sexualidade infantil na sedução antropológica fundamental: violência, desigualdade de forças e irresistibilidade do desejo, divino e humano. Para Creusa, trata-se de um reencontro. Ela lá não chega na posição de mãe, mas de mulher que traduz sua infertilidade como castigo por ter abandonado sua prole, mesmo que não desejada aparentemente ou conscientemente, por ser fruto de estupro, repetidamente lembrado ao longo da peça. A castração está em jogo e a sexualidade feminina responde com um vazio que só se preencheria, também fantasmaticamente, é óbvio, pelo bebê falo perdido. Essa castração pode perfeitamente ser associada à fantasia da aproximação de um tempo quando a fertilidade desaparece. E mesmo que não venha a ser o caso na narrativa euripidiana, a fecundidade só é anunciada por Palas após a resolução do enigma quanto ao serviçal adolescente. Os pais, vocês leram a peça, sabem, os pais vêm a ter outros filhos, mas só quando esse problema se resolve. Já para Schutt, trata-se de um encontro com um filho que não teve, de fato, mas que adota sem o saber. Esse pai postiço só o será para Creusa e, parcialmente, para Íon, que entende ser vontade de Apolo, seu pai divino, que ele seja entregue ao padrasto. A infertilidade de Schutt também aponta para a sua castração, mas, como sugere a narrativa, a partir do momento em que Schutt se crê pai biológico de Íon, é rapidamente deslocada para a mulher, como se o falo correspondesse à posse do pênis e à pretensa superioridade que disso decorresse. Na fantasia do príncipe estrangeiro, é a mulher a responsável pela esterilidade do casal infeliz, e ele nega a própria castração com isso. Quase como se acompanhássemos Freud na análise da ameaça de castração, Schutt reputa a mulher a incapacidade que admitira no início para si e de que se livrara com a crença de ser um pai.
Curiosamente, para o casal, é a superação da fantasia de infertilidade que lhes permite, cada qual a seu modo, tornarem-se pais. E eu cito Eurípides de novo. Para ti e para Chuto nascerá uma descendência comum. Nesse sentido, o desfazimento da infância dos filhos, biológicos ou adotivos, não importa, e sua entrada na genitalidade excita a sexualidade infantil dos pais e, numa espécie de transmissão ao contrário, promove o recurso aos esquemas culturais em torno da genitalidade. Renasce a vida erótica do casal, que se torna indiscutivelmente fértil, o que resolve, por fim, o problema para ambos, como prevê a deusa, com a carga da fina ironia de Eurípides. Aqui quem fala agora é Palas. Apolo resolveu tudo da melhor maneira. Agora tens de calar o fato de a criança ter nascido de ti, para que a ilusão possa apoderar-se de Chuto de modo aprazível, e para que tu, mulher, te vais embora com o bem que é teu. Adeus. Depois deste alívio dos vossos sofrimentos, prometo-vos um destino feliz. O destino feliz, naturalmente, consiste na tradução provisoriamente eficaz, que não deixa de ser parcial, baseada na ilusão, num jogo de segredos, suficientemente enigmático para produzir novos movimentos fantasmáticos. Doravante, a aliança incestuosa entre Íon e Creusa, que sabem não haver a paternidade biológica de Chuto, a aceitação dos novos pais por Íon, não mais os da infância, agora os da adolescência, que suporta melhor a realidade, os limites de pai e de mãe, e pode conciliá-la com a fantasia de forma mais crítica, posto que sustentada agora pelo amor. A aceitação do novo filho pelo nobre casal, que, graças à fantasia, lida com a castração mútua. Ela, com a paternidade adotiva de Chuto e a suposta infertilidade de Creusa. Passo, com menos tempo agora, para as fantasias de Íon. Íon é um herói provocado pela trama euripidiana a buscar suas origens. Apresentado como adolescente que serve no templo de Apolo, compõe um mundo